dando seguimento à penúltima mesa das apresentações do primeiro seminário do programa de pós-graduação em literatura brasileira. Teremos 3 falas, das pós-graduandas que estão aqui, 20 minutos para cada uma das falas. Após a fala das pós-graduandas, eu farei um comentário, algumas questões para elas, e depois eu abro para as discussões. Tá bem? Então, eu passo a palavra para a Ângela Teodoro Grima, o Losango Preto, na poesia de Mário de Andrade. Orientadora, professora Tênia Ancona Lopes. O projeto da minha pesquisa se chama O Losango Preto, o Negro na Criação do Poeta Mário de Andrade. Eu confesso que foi um pouco difícil de organizar essa apresentação, porque como eu estou no final da pesquisa, eu estou bastante empolgada com os resultados da pesquisa, eu gostaria de falar de muitas coisas, então eu decidi organizar um texto para que eu possa cumprir o prazo de 20 minutos. A fortuna crítica de Mário de Andrade reconhece na multiplicidade a possibilidade de interpretação de sua obra. Antônio Cândido, em resenha de poesias, em 1942, aponta que há o poeta folclórico e o poeta de si mesmo. Para Álvaro Lins, no mesmo ano, há no poeta, que publica no mesmo ano, há no poeta Mário de Andrade uma busca da identidade nacional e um problema mais íntimo da descoberta da própria identidade. Anos mais tarde, João Luiz Lafetá esmiuça o tema e faz seu estudo sobre as máscaras do poeta. O arquiconhecido verso do modernista, eu sou 300, sou 350, ou ainda o verso no final da vida, que ele diz: meu baile é tão vago que cabe nos sambas ensonhados. Eu penso que traduzem essa multiplicidade que nasce na figura da roupa do arlequim, que estampa a capa de Palmecé desvaiada. No meu projeto para doutoramento, em um processo metonímico, destaco o Losango Preto da veste do poeta arlequinal para estudar o negro na poesia de Mário de Andrade. Eu abro parênteses para dizer que o termo preto, que vem do Losango Preto, que é pouco usual nos dias de hoje para se falar do negro, ele advém do título do manuscrito 97 da série Manuscritos Mário de Andrade. Você quer que apague a luz? Não sei. É melhor apagar. Bom, então o termo preto advém do título do manuscrito 97 da série Manuscritos Mário de Andrade, que está no arquivo do escritor no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A minha dissertação de mestrado, defendida em 2010, resultou na análise e organização do dossiê preto, que guarda uma pesquisa de 20 anos de Mário de Andrade, etnógrafo, sobre o negro no Brasil e em outros lugares do mundo. Composto de 350 documentos, em sua maioria notas de trabalho, que indicam o extraordinário número de leituras feitas por Mário de Andrade no tema, são leituras sobretudo na biblioteca dele, soma-se ainda 3 textos escritos por ele. Uma conferência, possivelmente proferida em maio de 1938, no cinquentenário da abolição, que foi uma comemoração organizada por Mário de Andrade, enquanto diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. 2 artigos, que é a Superstição da Cor Preta, publicado em 1938, no mesmo ano da conferência, em Publicações Médicas, e Linha de Cor, publicado no ano seguinte no Jornal do Estado de São Paulo. Bom, paralelamente ao meu projeto de doutoramento, eu organizei o livro O Folclore no Brasil, que foi planejado por Mário de Andrade para figurar como volume 13 de suas obras completas. A organização do livro não pôde ser feita anteriormente pelos responsáveis, que era a discípula de Mário, Oneida Varenga, e o editor José de Barros Martins, porque eles não localizaram a segunda parte desse livro projetado pelo Mário nos arquivos do escritor. E a segunda parte seria os estudos sobre o negro. Então, essa segunda parte, estudos sobre o negro, foi por mim identificada no manuscrito preto, e ainda que inacabada e interrompida pela morte do escritor, pôde ser organizada e anotada e assim compor, juntamente com o folclore brasileiro e anotações folclóricas, o volume 13 por ele vislumbrado.
eu destaco muito brevemente que nesse livro, para Mário de Andrade, o folclore é um meio de estudo da sociedade, uma visão contrária de alguns estudiosos da época que tratavam as recolhas folclóricas para servir ao divertimento. Fecho parênteses e volto para a poesia. Diante da amplitude do tema sobre o negro, que tenho identificado na obra publicada no acervo de Mário de Andrade, no projeto atual, eu e minha orientadora decidimos fazer um recorte e estudar o tema na poesia do bardo mestiço. Bardo mestiço é um termo que o poeta usa nas meditações sobre Tietê. A poesia lírica foi escolhida como locus para discussão estética e de questões sobre o negro ligadas à época do poeta. Concordando com Berardinelli, não há lírica individual que não se comunique subterraneamente com uma corrente coletiva, sem a qual nenhuma experiência histórica é possível. Em um primeiro momento da pesquisa, procurei nas poesias completas todas as passagens em que o negro figurasse. Eu pude atestar, então, que ele está presente em todos os livros do poeta, desde Paulo Sérgio Varada a Café. O estudo do losango preto permite dizer que a composição dessa parte, destacada do todo, não é uniforme. Isto é, pode-se distinguir o negro e o mulato nas visões do eu lírico, ambos na constituição mesma do eu lírico, e o negro motivando o compromisso político do eu lírico. Escolhi então 3 poemas para serem analisados e interpretados, que são Reconhecimento de Nêmesis, escrito em 1926 e publicado em 1941, na parte A Costela do Brancão, do livro Poesias. Poemas da Negra, publicado em 1930 em Remate de Mares. E Nova Canção de Dixie, escrito em 1944 e publicado postumamente em jornal e recentemente publicado na última edição de Poesias Completas, de Mário de Andrade, organizado pelas pesquisadoras Tatiana Longo Figueiredo e Telêmaco Lopes. A escolha das vertentes teóricas e crítica para o estudo estético dos poemas, a escolha do meu trabalho, serve-se de autores como Léo Spitzer, Emil Steiger e Otávio Paz, e procura dialogar com obras que discutem o viés histórico, sociológico e cultural ligadas à questão do negro, como obras de Franz Fanon, Guerreiro Ramos e Stuart Hall. A pesquisa ainda aprofunda-se no estudo da criação de Mário de Andrade, pelo viés da crítica genética, na medida em que encontra relações entre os poemas e outras obras publicadas, como ensaios e ficção, também manuscritos, correspondência do autor e da sua biblioteca também. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre cada um desses 3 poemas. O Reconhecimento de Nêmesis é um longo poema com mais de 180 versos e trata-se do encontro do eu lírico adulto com o menino que ele for. A presença espectral da criança lhe traz complexidades do seu conteúdo negro, que ocorre em um momento de revolta contra os homens donos da vida, que é uma expressão de mais verdade. Eu vou ler para vocês a primeira estrofe do poema. Reconhecimento de Nêmesis. Mão morena dele pousa no meu braço. Estremeci. Sou eu quando era guri. Esse garoto feioso. Eu era assim mesmo. Eu era horas e cabelo só. Tão vulgar que fazia dó. Nenhuma fruta não viera madurando temporã. Eu era menino mesmo. Menino. Cabelo só. Que à custa de muita escova e de muita brilhantina, me ondulavam na cabeça que nem sapé na lagoa, se bem brisando a menina. O eu lírico, eu penso que o eu lírico ele pode ser identificado como negro, na medida em que moreno é um termo, é um eufemismo de negro, de mulato, né? Que é usado ainda hoje. Além disso, é uma descrição dos cabelos crespos da criança. O menino da mão morena surge como uma espécie de duplo a quem o eu poético segrega nos versos 68 e 69. Sem piedade, me recorda a minha presença em mim. O encontro se impõe como uma realidade particular por força da consciência resultante da descoberta do próprio conflito, que lhe permite desmascarar as formas de dominação desenhadas pelo olhar do bem. O eu lírico recorre à figura mítica da indignação e da justiça, Nêmesis, para admitir que ante a impossibilidade de fugir à verdade, de se livrar da consciência do embate,
cabe-lhe assumir e sublimar, ou seja, transfigurar a situação na arte. Os últimos versos do poema, ele diz: nesta rua Lopes Chaves, haverá um homem consertando as cruzes do seu destino. E consertando, eu destaco, o verbo é com C, então isso está ligado esse conserto, esse conserto com uma promessa de ser feito pela arte. E as cruzes, então, seriam um cruzamento de raças do passado com o presente, cruzes da dor de ser discriminado e discriminar, que permitem que o artista, ao plasmá-las, renasça. Os Poemas da Negra é um conjunto de 12 textos que compõem uma espécie de narrativa com a duração de uma única noite. Com a duração de uma noite, um único encontro amoroso. Eu vou ler para vocês o primeiro poema do conjunto. Não sei por que espírito antigo ficamos assim impossíveis. A lua chapeia os mangues de onde sai um favor de silêncio e de maré. És uma sombra que apalpa, que nem um cortejo de castas rainhas. Meus olhos vadiam nas lágrimas, te vejo coberta de estrelas, meu amor. Tua calma agrada o silêncio dos mangues. Nos Poemas da Negra, o espaço nordestino de mangues, canaviais e catimbó atinge a dimensão cósmica quando eu lírico funde-se a negra por ele elevada a esse plano. Ela, à noite, e ele se transformando paulatinamente na natureza do Nordeste. Os versos transcendem a realidade dela na comparação e nos adjetivos que a afastam da sua condição de prostituta do cais do porto. Ao enaltecê-la, o poeta lhe dá o lugar esperado da amada. Se Beatriz, exemplo das musas da tradição ocidental, branca, casta, eterna, símbolo do amor espiritual, guia o poeta renascentista pelo paraíso cristão, estes versos do modernista brasileiro, pela vez deles, subvertem ao não separar o amor espiritual do carnal. Os poemas dedicados à musa negra, metaforizada na noite, tornam-se alegoria do amor na obra poética de Mário de Andrade, ou, como afirma a diva de Melo Souza, o auge do seu lirismo amoroso. Bom, se em reconhecimento de Neves, a Sinédoque, da mão, Moreira, perpassa todo o texto revelando o conflito do eu lírico com o seu conteúdo negro, nos Poemas da Negra ele comunga a marginalização do negro pela síntese dos corpos do casal, para poder superá-lo. Em reconhecimento de Nêmesis e na biografia romanceada Padre Jesuíno de Monte Carmelo, que eu não vou ter tempo de comentar agora, também nessa biografia romanceada de Mário de Andrade, a mão do Padre Jesuíno, como do eu lírico de reconhecimento de Nêmesis, simboliza o encontro com o conflito, remete à presença de si mesmo que lhe causa incômodo. Mas nos Poemas da Negra há uma inversão do sentido dessa imagem, pois o eu poético é conduzido pela mão ao clímax do encontro sublime com o amor. A luz do eu poético, refletida na mão, e eu cito o verso 11 e 12 do poema 6, ele diz: minha mão relumeia cada vez mais sobre você, e nós partimos adorado nos turbilhões da estrela Vênus. Então a mão aí faz referência ao brilho, à pureza absolutos que se plasmam com o mais belo negrume da noite. Antíteses que se completam, mas não como branco e negro. Não se trata de um encontro com a cor branca, ou ao europeu com a negra. O brilho é produzido pela reflexão, transmissão ou emissão de todos os tipos de luz que conjuntamente levam a um espaço luminoso, destituído de qualquer matiz distinguível. De forma semelhante, Telêmaco Lopes lê os versos de Improviso do Mal das Américas, em que diz, os versos de Mário de Andrade diz: me sinto só branco em minha vida cribada de raças. Para a estudiosa, não se trata de uma apologia à cor europeia, eu cito. O branco, síntese de cor, tem o valor de síntese no poema, não síntese das Américas, mas os seus principais problemas empatizados pelo poeta. Bom, por fim, sobre Nova Canção de Dixie,
É um poema que nasce, ele tem uma relação com a biografia de Mário de Andrade, porque ele nasce da necessidade de Mário de Andrade dar uma resposta negativa a insistentes convites que ele estava recebendo nesses anos 40 para ir aos Estados Unidos para fazer palestras. Isso está atestado nas cartas dele, a Manuel da Vida. A resposta nunca é dada àqueles que o convidaram, mas virou versos. Versos que problematizam o preconceito racial nos Estados Unidos, em ano em que os negros eram explicitamente perseguidos e assassinados pela Ku Klux Klan. A resposta do poeta brasileiro assemelha-se, de certa forma, à canção Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday, em que as frutas estranhas seriam os negros enforcados nas árvores no sul dos Estados Unidos. No poema, destaco de antemão que há duas vozes, uma que insiste e outra que responde negativamente, tais como os convites. Como o poema é relativamente curto, ele permite a leitura na íntegra. Desculpa, o primeiro verso do poema é em alemão, eu peço desculpa pela pronúncia aqui. Nova canção de Dixie. Qu'est-ce que des Landes? Um fleurit orangère. É a terra maravilhosa, nascida de uma barquinha. Flor de Maio se chamava, onde tudo que é bom dava, onde tudo que é rico tinha. Lá quem queira gozar, goza, com toda a felicidade. É só passear pela rama, só não ser tagarela. A terra maravilhosa, parece com a liberdade, pois já tem a estátua dela. É a terra dos plutocratas, palácios de 100 andares. Você sai se faz questão, mas pode ficar nos ares. É só apertar o botão que recebe tudo em latas pela quarta dimensão. No, I will never be in Colorado Lands. Mas por que tanta esquivança? Lá tem boa vizinhança. O prisonjou maciço, lá te darão bem bom lanche e também muito bom niche. Mas se você não é negro, o que você tem com isso? No, I will never be in Colorado Lands. É a terra maravilhosa, chamada do amigo urso. Lá ninguém não cobra entrada, se a pessoa é convidada. Depois lhe dão com o discurso, abraço tão apertado que você morre asfixiado, feliz de ser estimado. No, I will never be in Colorado Lands. Bom, eu destaco com pouco tempo que me resta que o poeta utiliza-se sobretudo da ironia, evidentemente, e como transgressor de tópicas poéticas, ele transgride a tópica da terra ideal ao criar uma espécie de antihazardo. Bom, realmente agora eu finalizo dizendo que para Guerreiro Ramos há uma dicotomia na escrita negra que seria o negro tema e o negro vida. Eu penso que uma parte da crítica de Mário de Andrade tem lido sobre a ótica do negro tema, que seria o último. O negro tema, então, para Guerreiro Ramos, seria uma coisa examinada, olhada, ora como ser mumificado, ora como ser curioso. No contrapelo dessas leituras, eu identifico Mário de Andrade na esfera do negro vida. Algo que não se pode mobilizar, é despistador, profético, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar versão definitiva. Obrigada. Passo a palavra a Marina Damasceno de Sá, cujo trabalho se intitula Poetagem Bonita, edição de livro inédito de Mário de Andrade, orientada pelo professor Marcos Antônio de Moraes. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Vou apresentar meu projeto de pesquisa de doutorado em andamento, orientada pelo professor Marcos, que se chama Poetagem Bonita, edição de livro inédito de Mário de Andrade. Vou apresentar a ficha que está no fichário analítico, um dos manuscritos do arquivo do escritor no Instituto de Estudos Brasileiros, que eu vou ler para vocês. São assuntos literários, significações literárias, livros. A Poetagem Bonita. Reunir em volume as críticas que tenho publicado sobre Manuel Bandeira, Gui, Helene de Almeida, Oswald de Andrade,
Ronald Carvalho, Menotti Delpicchia, Sérgio Millier, Blaise Cendrars, a página em que explica o poema do Lausanne Bucaque que saiu em Claxon, a sátira Martins Fontes, a sátira Hermes Fontes, tudo com pequenas modificações. Só melhorar bastante o estudo sobre Manuel, afirmando mais as qualidades dele, principalmente acentuar que ele é a sensibilidade mais lírica do Brasil atual. Fazer um estudo sobre os novos de Minas e do Rio. E o outro livro seria a Poesia Romântica, um estudo sobre o romantismo poético brasileiro. Carta a Manuel Bandeira, sem data, mas provavelmente posterior a 11 de maio de 2005, Mário de Andrade conta sobre os livros a escrever. Você me fala de um estudo meu sobre o romantismo brasileiro. Já pensei nisso muitas e muitas vezes. É possível que realize um dia. Já tenho até algumas notas sobre isso, isto é, sobre uma coisa um pouco mais larga e de que desistir. Uma história crítica da poesia brasileira até nossos dias. É grande e dificultoso por demais para mim, que já tenho tanto que fazer. Fica a ideia do romantismo de pé e de um outro livro, com o lindo nome Poetagem Bonita, em que reunirei os estudos que for publicando sobre os chamados modernistas brasileiros. Não reproduzirei o já saído. Só mesmo sobre você, já publiquei um estudo global, porém deficiente. Já tenho novas coisas a dizer sobre você, e depois agora que o fim almejado com artigo sobre você foi atingido, a liberdade da crítica entre amigos, posso dar mais largas à minha admiração. A amizade, essa pode bem ficar entre nós dois, não acha? No entanto, em que escrevi sobre você, eu estava obcecado, no tempo em que escrevi sobre você, eu estava obcecado pela minha libertação. Não fui injusto, fui deficiente no salientar as qualidades. Esses dois livros ficam de pé. Na biblioteca do Mário, também no IEP, encontramos o exemplar da Revista do Brasil, com a etiqueta do Mário, e se trata de um exemplar de trabalho, onde o autor faz rasuras para uma futura edição. Suprime esse primeiro parágrafo, que realmente é só uma enumeração das obras-primas que ele vai comentar no livro Poesias do Bandeira, que compreende A Cinza das Horas, Carnaval e o Ritmo Dissoluto. Então fica bem melhor se vocês repararem com essa supressão do primeiro parágrafo. Ele inicia: na vida de Manuel Bandeira só se deu um fato além de pessoal: o encontro dele com a tuberculose. Ele tirou o primeiro parágrafo, só rapidamente. Aqui a gente encontra uma rasura de ordem, ó, já se sabe, ele troca por a gente já sabe, estilizando a língua brasileira, exposta na gramática da fala brasileira, né? Está aqui tentando estilizar a própria escrita. Aqui a loucura dela, geralmente ele põe o possessivo após o substantivo. Vocês estão acompanhando as rasuras, né? Ele cortou o iês, né? E resolveu colocar a loucura dela, né? Chamar-lhe-iam, substituiu por chamariam o poeta de... tal como se canta e tal como a gente canta, né? Explicitamente um projeto de estilização. Pôde por pôde, trocou fuzilarão por relampearão. Aqui realmente foi uma correção, onde tem túmulo era tumulto, né? Geralmente eu acho que foi uma correção tipográfica mesmo. A, que é bem próprio do português, de Portugal, né? Por tem, né? Em vez de a, ovelhinhas, por tem, ovelhinhas na estrada. Entendi, é porque eu estou passando rapidamente, senão não dá tempo, né? E aqui corrigiu apenas um verso que ele tinha citado erroneamente. Em vez de ser e no ar fio pingam as gotas orvalhadas, seria pelas gotas da orvalhada. E por final, não, ainda tem esse, quando lhe disse, ele põe, quando disse para ele, hesita e rasura de novo, deixou-lhe, achou que ficou forçado para ele, talvez. E no último parágrafo suprime a parte que ele vai falar da amizade, para ficar mais, não sei, tudo mais. Né? Agora eu vou, estou fazendo um recorte desse estudo que é bem longo, eu só mostrei algumas partes para vocês,
para vocês ligarem um estudo ao outro, que é o que eu estou tentando fazer nessa edição. Eu creio que já se sabe. Manuel Bandeira foi o primeiro a empregar o verso livre no Brasil. Me parece que ninguém me disputará esse mérito histórico. Foi com Debussy, poema de que já muito riu a Revista do Brasil, que se aflitou nessa picada. Manuel é como Debussy, aqueles acordes vagos, aquela ausência de tonalidade firmada nítida, aquela fluidez, diafaneidade que qualquer sol carioca afugenta. Essa poesia de conversa ou de vibração interior delicadíssima não sabe soprar na inúbia belicosa dos tupis. É indiscutível. Para cantar com naturalidade e ausência total e necessária de retórica, se prestam mais os ritmos livres ou então algum verso curto, cancioneiro popular. E de fato, só nesses Manuel vai bem. Quando lhe aconteceu viver o carnaval, o balanço cantador das redondilhas e octassílabos é que lhe permitiu o sarcasmo de estalo, risadas, beijos, pulos. No decassílabo, Manuel é toda a gente. No alexandrino é pior. Com algumas exceções, o seu alexandrino é mau. O temperamento do poeta não se enquadrava nesse verso importado e bem pouco da nossa língua. Manuel jamais foi artífice. Seria injustiça não lembrar ainda que outros poetas em seguida se utilizaram do alexandrino já incorporado ao Brasil, pelo trabalho da geração formalista, com muito mais naturalidade. Ronald Carvalho, por exemplo, Ribeiro Couto, que é excelente no alexandrino, Guilherme de Almeida, habilíssimo, que como era uma vez, esfarelou esse verso que nem miolo de pão. Vale salientar que esse estudo sobre o Manuel Bandeira, a professora Telê já havia publicado no livro Manuel Bandeira, Verso e Reverso. Então, eu terminei ali com o Guilherme de Almeida, né? Que é também mais um que vai estar na poetagem. De novo, na biblioteca do Mário, a Estética, a revista Estética, onde o Mário vai escrever sobre o meu, né? De 1925. Que vou passar mais rápido, não vou deter as rasuras, que leva muito tempo. Tá, só essa daqui mostra a produção com C cedilha, que tira o C, né? Como hoje escrevendo só com C cedilha, antigamente era com C cedilha, como os PHs e Y. Mário sempre cortou tudo. E vou ler para vocês justamente esse trecho aqui destacado pelo Mário. Vou falar para vocês. O lirismo de Guilherme de Almeida é dos mais raros e originais que conheço. Essa superioridade provém, creio, dele não se conservar no ambiente de espiritualidade à força que nem os outros, porém, aplicar a poetagem bonita a uma realidade física que a torna imediatamente verossímil, compreensiva e sensibilizante. No domínio das artes, não encontro senão um homem que iguale Guilherme sob esse aspecto. Debussy, o poeta de mais descabido rótulo deste mundo, impressionista, que conseguiu fazer da arte dele uma divina impostura da realidade. Foi o intelectualismo presente que fez Guilherme de Almeida organizar um Brasil termônio verde escamado de esmeraldas, transbordante de colorido, imponente de calor e aroma. Está no polo oposto ao de Sandraz. Não escreve impressões. Guilherme se aproxima muito dos parnasianos pela rebusca de efeitos sonoros artificiais. Exemplo, Virgem verde vivaz na volúpia da vida, Martins Fontes. Em carta a Carlos Drummond de Andrade, em 16 de outubro de 25, Mário de Andrade reitera a notícia partilhada com Manuel Bandeira acerca dos livros em preparo. Vou escrever o meu livro sobre os poetas românticos, mostrando bem dessa gente e o valor deles. Você, Martins de Almeida, o Moura, estão perfeitamente em condições de fazer o mesmo com outros poetas ou com os mesmos se quiserem. Ontem, quando fui deitar matutando nesta carta, me lembrei que não tinha citado o Nava junto de vocês. Quanto à poesia dele, não sei não ainda. Porém, me parece que será o mais batuta de vocês todos como poeta. Você tem elemento lírico, mais sutil, mais intenso
mais intenso mesmo. É difícil de explicar assim de supetão em carta e não estou para fazer já artigo sobre vocês. Quero esperar mais um pouco. Porém, você me parece mais perto do Manuel. Nava me parece mais perto do Guilherme e do Ronald. Ora, o que distingue Ronald e Guilherme é que são mais poetas. Tem mais equilíbrio entre o lirismo e a faculdade intelectual. Criam melhor que nós, me parece. Em Nava se dá o mesmo. O Martim de Almeida, verificando que Manu era mais poeta, para mim sente o mesmo que eu, só que empregou mal a palavra poeta. Se vê bem que queria falar mais lírico, mais interior. Enfim, pode ser que eu esteja errado e não se pode dizer por enquanto onde vocês atingirão. O certo é que a minha maior curiosidade atual é observar onde vocês irão parar. Que estão no caminho certo, acho indiscutível. Voltando à ficha, quando ele fala da página que explica o poema Em Glosa do Cato, publicado em Claxon, na biblioteca dele, na Claxon número 7, a gente encontra Faraldo, que é uma crítica. Esse aqui estou vendo agora. É uma resposta. Não, acho melhor. Vou mudar a ordem dos slides, fica mais fácil de explicar. Na Claxon número 6, sai o poema do Mário. Número 6. Meu gozo profundo ante a manhã sol, a vida carnaval, amigos, amores, risadas. E as crianças imigrantes me rodeiam, pedindo retratinhos de artistas de cinema, desses que vêm em maços de cigarro. Sinto-me a Assunção de Murilo, libertei-me da dor, mas todo vibro da alegria de viver. Eis porque minha alma ainda é impura. Esse poema, a gente fica sabendo, pelo próximo artigo, que recebeu muitas críticas. Inclusive, há um recorte no artigo do Mário, que a professora Tele colocou no livro Poesias, que ele tem um F, é assinado um F anônimo, esse artigo atacando esse poema. Então, o Mário vai escrever o Faraldo, em resposta a esse artigo. Claxon número 7, número seguinte. Faraldo. A palavra faraldo não vou ler, não. É arauto, mais o F, que é o do anônimo lá, né? Então, a resposta. Aí eu vou destacar só o trecho que eu separei para ler. Pode passar. Meu poema, publicado na Claxon número 6, não foi compreendido pelos faraldos. Duas razões há para tal incompreensão. Primeiro, são faraldos, isto é, escravos obedientes. E nunca se imaginou que para o ato de obediência fosse necessário que os escravos compreendessem as ordens de seus donos. Segundo, a poesia foi escrita com sinceridade e modernidade. São duas coisas que não podem existir entre faraldos. Ovelhas velhas, ignárias da psicologia, acostumadas a entender só o que a métrica e a rima desfiguram. Mas porque, como Bocage, um dia me achei mais pachorrento, procurei transcrever num soneto o que dissera no poema. Fiz isto. Platão. Platão, por te seguir como eu quisera, da alegria e da dor me libertando, ser puro igual aos deuses que a quimera andou além da vida arquitetando. Mas como não gozar alegre quando brilha esta aura manhã de primavera, mulher sensual que junto a mim passando, meu desejo de gozos exaspera? A vida é boa, inúteis as teorias, 1000 vezes a nudez em que resplendo, aclame-te de ciência austera e calma. E caminho entre odores e harmonias, amaldiçoando os sábios, bem dizendo a divina impureza de minha alma. Os faraldos podem argumentar que também não compreendem o soneto, pois desconhecem Platão. É verdade. Então, para finalizar, eu quero voltar à ficha. Vocês lembram que são 2 livros, né? A Poetagem Bonita e os Poetas Românticos, né? Da poesia romântica. Eu fui ao movimento modernista, que o Mário
ele escreveu em 42, né, proclamando o Itamaraty, que ele une bem essa ideia do modernismo e o romantismo como momentos de ruptura. Peguei essa passagem só para concluir. Nós tivemos no Brasil um movimento espiritual. Não falo apenas escola de arte, que foi absolutamente necessário, o romantismo. Este espírito preparou o Estado revolucionário de que resultou a independência política e teve como padrão bem briguento a primeira tentativa de língua brasileira. O espírito revolucionário modernista, tão necessário como romântico, preparou o Estado revolucionário de 30 em diante e também teve como padrão barulhento a segunda tentativa de nacionalização da linguagem. A similaridade é muito forte. Esta necessidade espiritual que ultrapassa a literatura estética é que diferencia fundamentalmente romantismo e modernismo das outras escolas de arte brasileiras. Fico por aqui. Minha pesquisa está em andamento. O próximo passo será pesquisar na biblioteca do autor os livros desses autores, né? Ainda tem o Ronald, os epigramas irônicos e sentimentais. Vou listar todos os livros que estão lá. Estou terminando o primeiro ano da pesquisa. Obrigada. Passo a palavra para Luísa de Aguiar Destre, com o trabalho A Poesia Amorosa de Murilo Mendes, orientada pelo professor Murilo Marcondes de Moura. Boa tarde a todos. O microfone dá para ouvir? Está bem o som? O título da minha comunicação não deixa muitas dúvidas em relação ao objeto da minha pesquisa, que é a poesia amorosa do Murilo Mendes. No entanto, logo surgem dúvidas em relação à delimitação, né? O que seria a poesia amorosa, se tem alguma relação com a poesia erótica, quais são os limites, quais não são. Eu deixo claro desde já que até o momento eu não estou trabalhando com nenhuma definição. Desculpa. Não estou trabalhando com nenhuma definição, com nenhuma delimitação, porque eu entendi que seria mais excluir do que incluir alguma coisa. Eu tenho trabalhado com a ideia de poesia amorosa como um modo de aproximação à obra do autor e não exatamente como um recorte temático. Um exemplo que ilustra essa complexidade é o primeiro livro do poeta, Poemas, que foi publicado em 1930 e que ainda dentro de um projeto modernista não encontrou uma linguagem para falar do amor, que seria um tema elevado. Então há poemas em que o eu é claramente um eu da ficção, né, que observa, por exemplo, a namorada, enquanto os dois vão juntos no ônibus, e ele olha para a combinação cor-de-rosa da namorada. Então, não é propriamente um poema amoroso, mas de alguma forma a coisa está presente ali e definir, enfim, em relação ao que vai vir depois, eu perderia esse ponto de vista. Para se ter uma ideia de como esse ponto de vista pode ser privilegiado, a partir da poesia amorosa é possível discutir mais especificamente a junção entre surrealismo e catolicismo que marca a poesia do Murilo Mendes. Eu tenho, então, um primeiro capítulo, que é sobre a concepção amorosa mais devedora do surrealismo. Eu trouxe um par de poemas para ler, para ilustrar de que tipo de amor eu estou falando quando eu falo dessa concepção surrealista. Os dois poemas são do livro Visionário, que o Murilo escreveu entre 1930 e 1933 e publicou em 41. O primeiro se chama Amantes. Os dois amantes, sentados num banco, já se cansaram, nem se olham mais, esgotando os beijos e os abraços. Pensaram um dia que o carinho fosse eterno. Estão ligados somente pela falta de assunto e pelo murmúrio das ondas.
A luz da tarde é febril e triste o final do amor. O segundo poema se chama Os Amantes Marítimos e está dividido em duas partes, duas estrofes numeradas. 1. O mar põe familiarmente os braços na muralha. A amorosa Maria senta-se no banco de coral. Soletra estrelas de 4 folhas, lança a âncora do carinho no coração de Pedro, o imediato. 2. Vai cair uma tempestade. À força da tempestade, Maria a correr, esperando o namorado que vem no navio. A sua cabeleira solta na chuva. Como é belo o amor que nasce. Os versos finais, que no caso são trechos mesmo dos poemas, já dão uma medida assim, dessa diferença, que ainda é ilustrada pelo título de cada poema. Então, o poema que descreve o final de um amor se chama genericamente Amantes e retrata uma cena convencional. São 2 amantes sentados num banco e que deixam essa relação se desfazer. No segundo caso, o poema retrata a beleza de um amor que nasce e o título já particulariza os amantes com o artigo e com o adjetivo marítimos, que remete a uma propriedade cara ao movimento. O mar aparece na poesia dele o tempo inteiro, sempre com essa perspectiva ilimitada e positiva. Então, no meu primeiro capítulo, eu analiso 2 poemas, os 2 do livro As Metamorfoses. O primeiro deles se chama Estudo para uma Undina, e eu vou ler também, que eu acho esse poema incrível. Estudo para uma Undina. Esta manhã, o mar acumula aos teus pés rosas de areia, balançando as conchas dos teus quadris. Ele te chama para as longas navegações. Tua boca, tuas pernas, teu sexo e teus olhos escutarem. Só teus ouvidos é que não escutaram, Undina. Minha mão lúcida sacode a floresta do teu maior. Ao longe, ouço a tromba da caçada das sereias e um peixe vermelho faz todo o oceano tremer. Tens 15 anos porque já tens 27. Tens 1 ano apenas. Agora mesmo nasceste da espuma e na incisão do ar líquido alcanças o amor dos elementos. Então, o que tem aqui neste poema, que tem também nos Amantes Marítimos, é uma integração, né, desses humanos, enfim, com a paisagem e com a natureza. O sentimento a tudo transfigura, eles formam uma coisa harmônica, e ao mesmo tempo uma abertura para o insólito, né? As relações aqui não são as usuais, inclusive essa beleza de estudo para uma undina, que é difícil, ainda mais quando a gente só ouve, não lê. É uma beleza que não é do familiar, é uma beleza do estranhamento, mas que de alguma forma capta. Eu relaciono esse conceito de essa beleza estranha do Murilo Mendes com a ideia de beleza convulsiva do surrealismo, que é justamente essa beleza não familiar. E a minha leitura é muito devedora do trabalho do meu orientador, o Murilo Marcondes, que está aqui, A Poesia como Totalidade, em que ele diz que na poesia amorosa o Murilo Mendes cria um ambiente de totalidade e de afirmação da poesia. O que acontece, porém, é que na medida em que a guerra se aproxima e a negatividade da história vai penetrando no poema, digamos assim, tem 2 saídas. Uma delas é esse espaço para os amantes é tão forte que a primeira saída, o espaço entre os amantes não é tão forte, então a negatividade da história começa a penetrar no ambiente dos amantes. E a segunda é uma tentativa de fechar tão fortemente o espaço entre o par, que a negatividade da história fica fora. Então, no segundo poema que eu analiso, que é o poema lírico, ele descreve justamente um voo dos amantes, que eles vão agarrados na cauda de um cometa, e embaixo que eles deixam um mundo em perfeita destruição, inclusive com crianças fuziladas. Então as coisas já não conversam, e parece então que essa chave que o surrealismo tinha proposto entre amor, poesia e liberdade já não funciona na poesia do Murilo Mendes para fazer frente à história. O que acontece a partir daí, que a gente nota já na segunda parte do livro das Metamorfoses, mas principalmente depois em Mundo Enigma, que é de 1942, é uma crise na concepção amorosa do
Murilo Mendes. Eu venho trabalhando essa questão no segundo capítulo agora, e a hipótese então é que ele vai buscar em formas tradicionais da poesia lírica uma nova concepção de amor. Tem momentos em que a poesia se encaminha mais para uma linguagem da canção, de uma interiorização da experiência amorosa. Tem algumas mulheres que são descritas segundo um modelo de Petrarca, né? A pele clara, os cabelos dourados. E tem, inclusive, uma brincadeira, digamos assim, com o estereótipo romântico da mulher tuberculosa. O poema Ana Luísa, eu posso ler. Dessa crise, então, que vai acontecer a partir da década de 50 na obra do autor até o fim, ele morre escrevendo na década de 70. É o assunto do meu terceiro capítulo, que eu ainda vou preparar, mas a hipótese é de que a poesia amorosa vira só a poesia amorosa, já não tem aquela força para transfigurar o mundo ao redor, e imagino que isso possa ser lido na esteira da especialização das artes, assim, né? Então aquela união entre poesia e vida que o surrealismo pregava e que foi tentada muitas vezes nessa obra já não funciona na poesia amorosa. Ela passa a ser só a poesia amorosa. Então, os meus 3 capítulos são uma concepção de amor devedora do surrealismo, depois essa crise da concepção amorosa em que o poeta se volta para antigas formas de cantar o amor, e depois essa espécie de especialização. Eu vou terminar então com a leitura de Ana Luísa, portanto com as palavras do próprio Murilo Mendes. Ana Luísa, tuberculosa incomparável. Tens um farrapo de vida, mas um corpo forte e sensual. Uma cabeça vitoriosa plantada num tronco largo. Está sendo lentamente devorada por seres microscópicos, Ana Luísa. No sanatório, usavas lentes escuras para esconder teus célebres olhos azul-cinza. E tinhas medo do definitivo e monumental. Estendida continuamente na espreguiçadeira, da força das montanhas te ocultavas. De nada te valeu minha ternura. De nada tua beleza te valeu. Talvez te tornes para sempre invisível, agora que eu te arranquei da penumbra dos tempos, Ana Luísa. Eu estou aberta para as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada. Antes de passar para as perguntas, tá ligado? Eu vou fazer uma pequena pergunta para cada um de vocês, né? Um pequeno comentário, e aí já abro para as perguntas, tá? Primeiro, o trabalho da Ângela, né? Na ordem que foram expostos. Então, Ângela, o que eu te perguntaria, o que eu podia depender do que você expôs, é que o seu trabalho é um trabalho de pesquisa de arquivo e interpretação, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E aí você escolheu para expor para a gente uma análise reduzida, né, de 3 poemas, e no início da sua fala você comenta o estudo do Antônio Cândido, depois o estudo do Lafetá, né, e as relações e a divisão que eles fazem, né, entre a relação da lírica do mar com a vida social brasileira, né? Então, o que eu te perguntaria é o seguinte, partindo da sua citação do Bernardinelli, né, de que a vida privada, né, a vida da lírica, que a lírica trata, a vida privada, se relacionaria necessariamente com a coletividade, se você pensa em fazer essa relação com a história nacional, né, porque você falou de 3 poemas diversos da vida dele, analisando a questão do negro, e eu não vi você fazer essa relação. Então, essa seria a pergunta. Se você pensa em relacionar, né, de acordo com essas fases do Lafetá, por exemplo, em que medida esses 3 poemas, que trabalham a temática do negro, né, teriam também apreensões diferentes da questão do negro, né, que incidiriam necessariamente sobre a forma, né, com a qual o Marco trabalha, se isso se relacionaria com a vida brasileira, a vida social, em que medida. E aí eu já junto
uma observação que no final você fala da canção, da nova canção de Dixie, né? Que me parece que ela retoma, de certo modo, algumas coisas do Clube Jabuti. É isso, né, que você fala? Da fase do prato aplicado, não é? Que você diz que... Isso. E aí, então, junto com essa primeira pergunta, como que se poderia entender, né, um poema dos anos 40 se aproximando de algo do início, né, do projeto estético do Mário, que mudou tanto ao longo da vida dele? Essa pergunta que eu falei, se você comente o que você quiser, só também para, de repente, ajudar você a refletir sobre o seu trabalho. Tá? Sim, responde agora, ou eu falo dos três primeiro. Não, melhor você que responder de vez, não ficar confusão. Bom, eu acho que essa relação com a sociedade, de fato, assim, são 20 minutos para apresentar uma pesquisa de tarefa que está quase pronta e tem várias coisas que eu não vou te comentar. Entre elas, por exemplo, eu uso um texto do professor José Miguel Resnick, que é o Veneno Remédio, que ele diz que o mulato, eu não lembro exatamente a citação dele, mas ele diz que o mulato é o não rejeitado, é o aceito, ele é aceito e rejeitado e que guarda o segredo inconfessável do todo. Né? Então, eu gosto bastante dessa interpretação do Resnick, na medida que eu posso, quando eu interpreto Mário de Andrade, o poeta, que eu vejo esse poeta que tem um eu lírico negro, que esse eu lírico negro ele aparece, que eu comentei, ele aparece de diferentes formas, né? Então, é um eu lírico negro, um eu lírico mulato, e que representa o mulato da época dele. Então, nessa medida, eu penso que tem uma interpretação social também, de como é esse, de como que nos termos de hoje seria afrodescendente, né? Como que é esse afrodescendente nesses anos da época do momento do Mário de Andrade. E eu acredito que nesse sentido eu faço essa correspondência. Né? Então, pensando não só no Mário de Andrade, no poeta, no indivíduo, mas no mulato em geral. Principalmente porque o Mário de Andrade ele tem uma posição bastante curiosa, porque ele é eu não gosto muito da palavra mulato, mas é que é melhor para ser usada para não ficar anacrônico, né? Com isso. Mas Mário de Andrade ele tem uma posição bastante curiosa, que ele é mulato numa elite branca, que participa de uma elite branca brasileira, né? Que é essa elite artística. Então, que espaço que ele ocupa ali, que é muito curioso. Um outro poema que eu analiso, que é Poemas da Amiga, Tempo da Maria. Então, é outro ciclo amoroso, que ele é apaixonado por uma mulher branca. Então, ele está no auge do amor, ali, sofrendo do amor que não se realiza, e ele diz, vamos pensar em outra coisa. Um negro de suéter em Versalhes, como isso é ridículo. Né? Então, como tem esse sentimento, tem um sentimento aí de inferioridade dele, e que eu interpreto aí que pode ser, nessa medida, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E, por fim, a relação com a vocação de Dixie, na verdade, eu tenho uma proposta de fazer uma análise desse estudo de vocação de Dixie com Jéssica, que eu espero conseguir fazer ainda. Né? E daí, nessa medida, eu faço essa relação com o Clube Jabuti, que é essa proposta do Mário de Andrade com a música popular. Então, é essa aproximação que eu faço. Então, se ele fala das samba, sei lá, as músicas populares que aparecem no Clube Jabuti, aparece a música popular dos Estados Unidos, a vocação de Dixie, algo que eu coloquei no resumo expandido, mas ainda está em desenvolvimento. Tá bom? Só uma sugestão, não sei se você já tem notícias sobre isso, um professor aqui do departamento
Jorge de Lima e de vários outros. Ele publicou 2 longos ensaios na lista de estudos avançados, acho que pode ser interessante. Né? Agora, a Marina, né? Então, Marina, o seu trabalho é um trabalho que visa a edição, refazer, né? Esse inédito do Mário, né? Esse trabalho é sempre muito relevante, muito útil, né, para a gente, esse trabalho de arquivo que vocês fazem. Eu só te perguntaria então, né, porque isso ficou claro, né, que o trabalho é elaborar realmente aquilo que seria o livro que ele não chegou a publicar. Eu te perguntaria se você faz parte também do seu projeto a elaboração de algum estudo inicial que vá refletir sobre esse apanhado crítico que o Mário precisava fazer e, em certa medida, conseguir se debruçar sobre a crítica do Mário, mas se você tem essa intenção ou não, né, de fazer também esse estudo que pudesse não só contar, né, sobre esse livro inédito, como foi o trabalho com ele, mas também tentar, como intelectual, né, como pesquisadora, criticar, sei lá, se posicionar, né, a respeito desse conjunto de textos, ou se não é parte O doutorado é uma edição de texto fiel e anotado, da poetagem bonita, com uma introdução. Sendo que, para eu fazer essa introdução, eu primeiro tenho que juntar tudo, né? Que agora que eu fui, por exemplo, no começo aqui, os modernistas, quem são os novos do Rio, de Minas? Né? Até agora eu acho que é o pessoal da estética e da revista. Né? Não tem data, a ficha. Então, primeiro é a pesquisa, para depois que tiver tudo junto. Aí, por enquanto, o que eu estou achando de elo de ligação é ele comparar tanto o Manuel quanto o Guilherme com o Debussy, né? A música. E deu para ver que a poetagem bonita seria tipo a arte de desejar. Ele está ali atacando o Martins e o Hermes Fontes, né? Que para ele chama de parnasianos, simbolistas, pós-simbolistas, bem variado, ou geração formalista, né? É um ataque a esses arautos, né? E mostrando o que tinha de novo, como faria a substituição da métrica e da rima pelo verso livre e pelo ritmo. Aí vou ver, ainda não sei onde começa, onde termina. Já tenho ideias, por exemplo, o estudo do Manuel Bandeira é sobre poesias, a poesia em 30, libertinagem. Será que para ali na poesia em 30? Não sei. Porque nos aspectos da literatura brasileira, ele planejava incluir esse estudo do Manuel Bandeira e a poesia em 30, seriam os dois. Na advertência ele fala, ele incluiu o estudo sobre o Manuel, a poesia em 30, e, no entanto, não está lá, Manuel, né? Temos também o manuscrito da revista acadêmica, que seria os 50 anos do Mário, né? Ou seja, em 1943, que ele diz para o Murilo Miranda o que ele pretende que esteja lá. E uma das coisas é a Arlequinada, de 22, que é a sátira ao Martins Fontes. Então, eu ainda não sei onde começa, onde termina. Primeiro, eu tenho que juntar isso, né? Para depois fazer o estudo. Depois, a ideia é fazer uma introdução, sim, né? Bom, sobre o estudo da Luísa, eu achei o seu projeto muito bom. Assim, achei, e ainda que você conseguiu em 3 páginas escrever muito bem, eu gostei bastante do seu projeto mesmo, e muito bem elaborado, eu achei. E o que é curioso no seu projeto é que se a gente lê o título e fala assim, não, lá vem o óbvio, né? Porque a poesia amorosa do Murilo mesmo, para qualquer autor, né? Poesia amorosa, mas na verdade a poesia amorosa é tudo, então. Né? O que você vai fazer é um corte da poesia, da obra toda dele, e os desdobramentos que essa poesia amorosa vai apresentando
na medida em que ele vai se transformando como poeta, e a relação dele com a guerra e tudo mais. Então, eu não sei muito o que te sugerir, nem o que te perguntar. A única coisa que se você tomar uma pergunta, né, me parece que o seu título, né, o que você chama de tema do teu trabalho, é menor do que o teu tema. Na verdade, você chama um pouco de assunto que seria, não é? Quer dizer, não é mais lírica amorosa. Então, é muito mais complexo que isso, o teu título. Então, acho que você dá um título superficial que induz o teu leitor, assim, sabe, a não saber o alcance do teu trabalho, né? Então, eu sugiro, é uma sugestão muito simples, né? Não tenho também muito o que perguntar, me parece muito bem organizado, assim, que você pensasse em elaborar uma outra... A primeira coisa que a gente olha realmente no trabalho, né, é essa apresentação inicial, e aí ele não dá conta do todo. Então, essa ideia da poesia amorosa como algo que vai aprender a totalidade dos desdobramentos, eu não sei como, né, mas... Tá? Enfim, aí eu anotei outras coisas ao longo da sua fala, né, me interessa, sempre me interessou muito o surrealismo, então essa concepção do amor, do surrealismo, né, como o livro trabalha isso, talvez eu pudesse te ouvir, se fosse para te perguntar uma coisa, só para te ouvir mesmo, que medida a concepção de amor surrealista, né, tão libertária, tão totalizante, como que ela se choca com a concepção católica, né, do autor, se você já está trabalhando isso, assim, você podia falar alguma coisa sobre essa parte. Mas eu gostei. Obrigada pelas coisas. Meu título, na verdade, é provisório, não é um título definitivo. E esse trabalho, na verdade, foi uma luta, assim, para mim, intensiva. A primeira coisa que eu fiz foi, bom, então tá bem, vou estudar isso, vou separar os poemas amorosos do Murilo Mendes. Não é uma brincadeira, eu separei, e deu uns 400 poemas, né? Aí eu vi que não era caso. Então, assim, é um corpo a corpo com o texto de descobrindo que a partir daí é possível acompanhar o projeto poético dele, que tem várias, né, tem muitas variações, enfim. E tentando não cair numa tendência que é comum quando se estuda no Murilo Mendes, que é uma visão panorâmica e que vai ficar só no exterior, assim. Então, é uma tentativa de combinar esses olhares. Em relação ao surrealismo e o catolicismo, talvez seja menos problemático do que parece, na verdade, porque o surrealismo tem um desejo de transcendência, que, claro, não sai da realidade, né? É sempre uma tentativa de transformar o real a partir de coisas que não são visíveis. E, embora o surrealismo tenha uma briga grande com a religião, por várias razões, entre elas a cisão, né, da subjetividade na religião, né, a condenação da carne, uma coisa mais nesse sentido, ou a própria institucionalização das relações, então o amor vira o casamento católico, mas tem essa aspiração por alguma coisa que não está aí na realidade. E no caso do Murilo Mendes, essas coisas casaram, até certo momento, pelo menos, né? Até pelo menos da guerra, de alguma maneira, e o catolicismo forneceu uma visão de história, assim, que talvez tenha sido o que os surrealistas foram buscar no Partido Comunista, né? Então, coisas muito diferentes, assim, na poesia dele acabam conversando por esses traços, assim. Talvez também, porque a situação brasileira é tão diversa, né? E aqui o surrealismo é outro surrealismo totalmente diferente. Bom, agora eu abro para vocês perguntas do público. Podem fazer pergunta daí, podem vir aqui.
eu vi um trabalho da Marina, que é um trabalho em que ela faz uma edição dos comentários que o Mário de Andrade fez a um livro do Murilo Mendes. O livro é As Metamorfoses, um livro fundamental do Murilo Mendes, que foi escrito entre 38 e 41. O Mário de Andrade, então, tinha feito uma resenha severíssima sobre o poeta, uma resenha sobre a poesia em pânico, muito dura, né? Embora tivesse algumas formulações muito bonitas, muito elogiosas, mas o todo era assim, uma coisa terrível. Ele, então, segundo a gente percebe lá nas próprias anotações, ele diz que ele se reconciliou com a poesia do Murilo Mendes a partir da leitura das Metamorfoses. E as Metamorfoses talvez seja o livro dele em que a lírica amorosa seja mais, assim, digamos, profusa e bem construída, né? Quer dizer, é um livro-chave do poeta nesse sentido. Né? Então tem um diálogo, pelo menos assim, na mesa, assim, muito claro entre essas duas. E era justamente aquela proposta do Mário de Andrade de fazer aqueles três poetas, né? Um estudo sobre os três poetas, os três irmãos, que ele considerava, então, no final da vida dele, os três grandes poetas brasileiros, o Bandeira, o Drummond e o Murilo Mendes. Né? As Metamorfoses viria aí. Então, essa questão da lírica amorosa, por exemplo, é muito forte, né? Assim, na valorização que o Mário tinha da obra do Murilo Mendes. Que, de fato, distinguia muito, não do Bandeira. O Bandeira tem bandas incrivelmente belas, né? O Drummond igualmente. O Drummond mais tarde, né? Porque provisoriamente não cantaremos o amor. Mas, assim, de qualquer maneira, essa questão da lírica amorosa é forte. Agora, a presença do surrealismo, só para fazer um pequeno comentário assim, é um assunto muito delicado das discussões sobre o Murilo Mendes, um pouco inacabado, inconcluso, talvez nunca passível de uma conclusão, porque são coisas muito díspares, né? Assim, realmente a religião é uma coisa que o surrealismo desprezável, achava, e toda essa vontade de encontrar aquele ponto que o Breton fala, aquele ponto de união, era sempre na imanência do humano, né? Sem nenhuma ideia de transcendência, nesse sentido inteiramente contrário a qualquer dimensão religiosa que necessita do transcendente, assim, por definição, por excelência. Então, são coisas muito difíceis, de fato, de juntar. Né? Então, é um dos grandes problemas do Murilo Mendes também. Assim, parece que as propostas desse poeta foram assim, trabalhar na dificuldade, né? Numa dificuldade que muitas vezes assim, a realização plena das coisas, pelo menos como se pensa numa poética mais construtivista, talvez, né? Elas não tenham se dado, nunca tenham chegado a uma espécie de lugar da expressão assim, muito acabado. Né? Eu sempre vejo obras do Murilo Mendes como uma espécie de obra do inacabado, do inacabamento. Uma espécie de projeto de amplitude muito grande. E um dos sintomas dessa amplitude é justamente essa aproximação de coisas que são muito díspares. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso que a Luísa comentou assim, é o que me parece o mais central, né? Assim, uma espécie de incompatibilidade com o cotidiano imediato, uma insatisfação profunda, né? com a realidade. E assim uma espécie de fazer poesia contra o mundo, assim, contra a aparência, em busca de alguma coisa outra, mais profunda. Né? E essa visão, incrivelmente, confina com a visão religiosa, porque a religião ela tem também uma espécie de negatividade, né? Fundamental diante do cotidiano imediato, né? Da realidade, alguma coisa assim. Tem uma atitude, inicialmente, que não são tão, que a gente até pode aproximar. Né? Mas, feita essa aproximação inicial, me parece que as diferenças são enormes. E, de fato, o surrealismo também decai um pouco ao longo da trajetória, sem nunca desaparecer de tudo. Né? Mas, no final, acho que o surrealismo está mais assim, submetido a outras coisas, a outros interesses. Eu não ouvi você falar de uma
Eu incluí aqui a sua participação. Mais alguém? Então vamos por encerrada a mesa, penúltima mesa do seminário, e agora fala